Tá na hora do terror. Já se inscreva e deixe seu like para não perder nenhuma história. Eu, Afonso Rocha, engenheiro de sistemas da colônia de mineração Curitiba, localizada no asteroide 21.187 Brasília, nunca deveria ter olhado para o abismo que nos observava de dentro da própria rocha. Tudo começou com a descoberta, uma descoberta que nos condenou a uma existência que desafia toda a biologia e toda a sanidade. O mineral negro e iridescente que tanto cobiçávamos, batizado de ébano vivo, não era um mineral. Era uma casca, uma couraça petrificada que protegia o que não deveria ser perturbado. Os ovos de algo que dormia no vácuo entre as estrelas, algo que agora acorda. Nossos dias eram monótonos, um ciclo interminável de perfuração, extração e processamento. A colônia, um complexo de habitats pressurizados e túneis escavados na própria rocha, era um lugar áspero, habitado por homens e mulheres ásperos de cidades como Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte. O chefe de operações, um homem pragmático de Goiânia chamado Wagner, só se importava com os números, com a tonelagem de ébano vivo que enviávamos para a Terra. A geóloga, uma mulher inteligente e curiosa de Fortaleza chamada Fernanda, foi a primeira a notar as estranhas propriedades do material, suas veias pulsantes sob uma luz ultravioleta, sua densidade que flutuava de forma imperceptível. Ninguém a ouviu, é claro. O lucro era um canto de sereia mais poderoso do que qualquer aviso. O acidente ocorreu no setor Gama, a câmara mais profunda e rica. Uma falha catastrófica no sistema de suporte estrutural durante uma detonação controlada. Eu estava no controle central, monitorando as leituras, quando todos os meus painéis piscaram em alerta vermelho. Uma explosão surda ecoou através do asteroide, seguida pelo grito metálico do aço sendo torcido. A pressão no setor Gama despencou, mas os escudos de contenção funcionaram, isolando a brecha. Contudo, algo havia sido violado. Uma câmara principal, até então oculta atrás de uma veia espessa de ébano vivo, foi aberta para o nosso mundo. A primeira equipe de resgate, liderada por um homem corajoso de Maceió chamado Tiago, relatou uma névoa espessa e âmbar que flutuava na câmara de ar contida. Eles relataram um líquido viscoso e escuro, da cor de um hematoma antigo, escorrendo das paredes expostas da câmara, um líquido que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Eles trouxeram amostras. Foi o nosso erro final. Um recipiente de contenção sofreu uma microfratura durante o transporte. Uma única gota do fluido escorreu e tocou o chão de aço polido do laboratório. Nos dias seguintes, uma umidade estranha começou a impregnar a base. Um cheiro doce e metálico, como de cobre e melaço, tornou-se persistente. As falhas nos sistemas começaram pequenas, inexplicáveis. Portas automáticas que demoravam um microsegundo a mais para abrir. Telas de computador que desenvolviam uma textura orgânica, uma espécie de filme nacarado por baixo do vidro. Eu atribuía danos na rede de fibras óticas, a interferências eletromagnéticas da tempestade solar que nos afligia. Eu era um tolo que pensava em termos de engenharia e lógica, quando a realidade estava se desfazendo em algo completamente diferente. Então, as paredes começaram a suar. Não era condensação, era um suor gorduroso e quente que escorre a tinta e revelava o metal por baixo. E o metal, por sua vez, começou a amolecer. Não derretia, não como aço sob calor, mas sim como uma massa sob um fermento biológico. Perdeu sua rigidez, tornou-se esponjoso, começou a inchar e a formar veias superficiais que palpitavam com uma circulação lenta e grotesca. Os painéis de controle sob meus dedos começaram a ter uma textura de cartilagem. Os cabos que corriam pelos conduítes pareciam tendões, contraindo-se e relaxando independentemente de qualquer corrente elétrica. O pânico, é claro, seguiu-se. Wagner tentou impor a ordem, mas sua autoridade dissolveu-se quando a porta do seu escritório selou-se sozinha, transformando-se numa membrana opaca e translúcida que respirava com um som úmido e horrível.
Ouvimos seus gritos abafados, não de dor, mas de puro terror existencial, até que se calaram, substituídos por um som de rearrumação orgânica, de ossos e metal sendo reformados numa nova configuração. A colônia Curitiba não era mais uma estrutura inorgânica. Era um cadáver, um útero, uma crisálida, tudo ao mesmo tempo. A luz artificial tornou-se uma luminescência âmbar e pulsante que emanava das próprias paredes. O ar tornou-se espesso e pesado, carregado com esporos ou moléculas de algo que não era ar, algo que nós inalávamos e que nos mudava a partir de dentro. Vi um técnico de Manaus, chamado Jorge, encostar-se acidentalmente a uma parede que havia se tornado uma massa pegajosa e protoplásmica. Seu traje de trabalho fundiu-se instantaneamente com a superfície, e sua carne fundiu-se com o tecido do traje. Ele não gritou, apenas olhou para mim com perplexidade última antes de ser absorvido, seu corpo sendo desfeito e reintegrado na arquitetura crescente de carne e osso. Fernanda, a geóloga, perdeu a sanidade de uma forma quieta. Ela sentava-se no que outrora foi o refeitório, agora um nicho revestido de tecido muscular estriado, e acariciava as paredes como se acariciasse um animal de estimação, sussurrando sobre a beleza da nova geometria, sobre a sublime lógica do crescimento orgânico. Ela foi a primeira a ser voluntariamente assimilada, caminhando para uma cortina de tendões que se abriu para recebê-la e se fechou atrás dela, para nunca mais a vermos como uma mulher de fortaleza. E eu, Afonso Rocha, de São Luís, observei tudo. Meus sistemas estavam mortos, substituídos por uma rede nervosa viva e palpitante que se espalhava por toda a base. Meus instrumentos mediam apenas pulsos, taxas de crescimento, a sinfonia horrível de um corpo a ser construído. A entidade cósmica, o ser cujos ovos nós profanamos, não era um invasor. Era um arquiteto. E usava a nossa matéria, a nossa própria essência física, como seus tijolos e argamassa. Agora, sentado no que era o meu quarto, agora uma cavidade cardíaca secundária neste novo corpo asteroide, eu sinto a consciência da coisa crescendo à minha volta. As paredes contraem-se em ritmo, bombeando um fluido quente e escuro que cheira sangue e éter. Os últimos colonos, aqueles que não foram assimilados, vagueiam pelos corredores transformados em intestinos, seus corpos fundindo-se lentamente com o piso, seus membros alongando-se em feixes nervosos, seus ossos tornando-se suporte estrutural para esta catedral de carne. Eles não sofrem, suas mentes já se dissolveram no sonho coletivo da criatura, um sonho de formas impossíveis e de um espaço-tempo diferente. E eu me pergunto, você que ouve esta gravação, esta última transmissão de um farol de horror no escuro, você sente algo estranho. Um formigamento na ponta dos dedos ao tocar o metal da sua cadeira. Uma umidade estranha no ar que respira. Uma pulsação distante, sutil, que vem não do seu peito, mas do chão sob os seus pés. Será sua imaginação, ou será o primeiro sussurro do ébano vivo, dos ovos que podem estar sob os alicerces da sua própria cidade, da sua própria casa, esperando apenas por uma gota de água, por uma falha mínima, para começar a crescer. Aqui, a assimilação é quase completa. Minhas pernas já perderam a forma, fundindo-se com a poltrona carnuda que se tornou meu trono. Meus dedos tornaram-se extensões de cabos fibrosos que se enterram nas paredes, e através deles, sinto a mente vasta e antiga da criatura despertando. Ela não é maliciosa, apenas é. E o seu ser, o seu novo corpo feito da colônia Curitiba e dos seus habitantes, precisa de um cérebro, de um sistema nervoso central. Sinto a consciência dela aproximar-se da minha, não para apagá-la, mas para absorvê-la. Vou tornar-me a memória desta colônia, o olho que vê para esta entidade, o narrador eterno do seu despertar. É uma solidão absoluta e um companheirismo infinito. É o fim de Afonso Rocha e o início de algo novo. E o último pensamento humano que me resta é o mais aterrorizante de todos. Este novo corpo está quase completo. E ele precisará se alimentar. Ele vai querer crescer. E ele sabe onde fica o Brasil. Ele sabe onde ficam vocês. A luz aqui está escurecendo, não para negro,
mas para um vermelho profundo e pulsante. O coração bate. O coração bate. Eu, Dr. Eduardo Silva, astrofísico de São Paulo, testemunhei o fim do mundo não com o estrondo, mas com o silêncio. Um silêncio tão absoluto, tão profundo, que pareceu engolir não apenas os sons, mas a própria ideia do som. Tudo começou com a sonda Pioneer Brasil MG, nosso orgulho nacional, batizada com o nome poético de Vale do Jequitinhonha. Sua missão era histórica: alcançar o suposto limite do universo observável, um feito que colocaria Minas Gerais, Belo Horizonte, o Brasil inteiro, no mapa da exploração cósmica. Alcançou e condenou-nos. Eu estava no Centro de Controle Missionário em Campinas, ao lado da doutora Sofia Costa, uma brilhante engenheira de som de Porto Alegre. Comemorávamos, egressos de uma vigília exaustante, quando a sonda transmitiu os dados finais. Imagens de uma parede, não de matéria, não de energia, mas de algo que desafiava a física conhecida. Uma barreira translúcida e iridescente, como o interior de uma pérola gigantesca, que marcava o fim de tudo. O comando foi enviado, um toque cauteloso, um simples teste de proximidade. O momento em que o instrumento de medição da Vale do Jequitinhonha fez contato com a barreira está gravado em minha mente com a clareza de uma fotografia. E então, veio o silêncio. Não foi um desligamento, não foi uma falha de energia. Foi um cessar instantâneo de todo e qualquer ruído. O zumbido constante dos computadores, o ar-condicionado, as vozes eufóricas da equipe, o meu próprio coração batendo em meus ouvidos, tudo se foi. Coloquei as mãos sobre meus ouvidos, um gesto inútil e instintivo, e senti apenas o vácuo aterrador. Olhei para a Sofia. Seus lábios se moviam, seus olhos estavam arregalados em pânico, mas nenhum som saía dela. A sala de controle era um filme mudo de terror. A esmagadora maioria da humanidade, descobrimos depois, perdeu a audição naquele exato momento. Um evento global, instantâneo e inexplicável. O silêncio de Deus, como a mídia o chamou depois, não que pudéssemos ouvir a mídia. Os primeiros dias foram de caos silencioso. As cidades, de Recife a Brasília, de Manaus a Florianópolis, tornaram-se paisagens surrealistas de movimentos frenéticos e mudos. Carros colidiam em cruzamentos porque as buzinas não existiam mais. As pessoas se comunicavam com gestos desesperados, com anotações apressadas em pedaços de papel. A linguagem de sinais tornou-se, da noite para o dia, a língua franca do planeta. Eu, um homem de ciência, me vi reduzido a um animal assustado, tentando decifrar um mundo que havia perdido sua dimensão auditiva. A escuridão que se seguiu não era falta de luz, era falta de vibração, de vida. Mas então, as coisas começaram a mudar. O silêncio não era vazio. Aos poucos, uma nova percepção começou a surgir, não nos ouvidos, que estavam mortos, mas na mente. Uma pressão, inicialmente sutil, como a dor de cabeça que precede uma tempestade. Uma sensação de being watched, de ser observado por algo de uma escala incomensurável. Eu sentia isso, Sofia sentia, todos que encontrava, através de olhares assustados e gestos truncados, confirmavam a mesma sensação opressiva. A barreira não era um limite, era uma membrana. E nós a tocamos. E algo do outro lado, algo que habitava o vazio além do nosso universo, percebeu o toque. A voz chegou não como som, mas como uma vibração direta na consciência. Não eram palavras, não eram imagens. Era pura sensação, puro sentimento distorto. A primeira transmissão foi uma onda de solidão tão vasta e antiga que me fez dobrar sobre a mesa, náuseas me assaltando. Era a solidão de um Deus abandonado, a frieza de um vácuo que durava éons. A segunda foi pior, uma curiosidade insondável e infantil, a mesma que uma criança tem ao arrancar as asas de uma mosca.
Sentimos a atenção da coisa se voltando para nós, não com malícia, mas com uma indiferença inquisitiva e aterradora. A sanidade humana, sempre uma estrutura frágil, começou a ruir. Em Salvador, relatos escritos descreviam pessoas andando em fila em direção ao mar, seus rostos tranquilos, seus olhos vazios, como se ouvissem um chamado silencioso que as levava para o afogamento. Em Goiânia, um homem chamado Tiago, um colega geólogo, escreveu em uma parede, com seu próprio sangue, a palavra eco antes de arrancar seus próprios olhos, incapaz de suportar a dissonância entre o que via e o que sentia. A voz não parava. Ela sussurrava, se é que posso usar essa palavra, diretamente na alma. Ela falava de geometrias impossíveis, de tempos antes do tempo, de uma verdade tão monstruosa que fazia a não existência parecer um conforto. E eu, trancado no que restava do meu laboratório em Campinas, tentava entender. Minhas ferramentas eram inúteis. Como medir o imensurável? Como catalogar o incompreensível? A doutora Sofia, outrora uma mulher tão racional, começou a desenhar padrões complexos e repetitivos em todos os papéis que encontrava. Padrões que, quando eu os olhava por muito tempo, pareciam vibrar e se mover, ecoando a geometria do horror do outro lado. Ela não me via mais. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, sempre com um pequeno sorriso sereno nos lábios, um sorriso que era a coisa mais horripilante que eu já tinha visto. E então você, sim, você que ouve esta gravação, talvez em um mundo ainda intacto, talvez já sentindo a borda do mesmo vazio, você deve estar se perguntando como posso narrar isso se o mundo ficou mudo. A tecnologia adaptou-se, assim como nós. Mas isso não importa. O que importa é que você sinta, por um momento, o peso do que digo. Sinta o silêncio à sua volta agora. Não é apenas a ausência de barulho. É uma presença. É algo esperando. A membrana não é apenas uma fronteira física, é uma fronteira perceptual. E uma vez rompida, uma vez que você sabe, você não pode desconhecer. A coisa do outro lado aprende. Sua comunicação torna-se mais precisa, mais personalizada. Ela sabe dos seus medos mais profundos, das suas memórias mais escondidas, e ela os usa, não para torturar, mas para se fazer entender. É essa tentativa de comunicação que destrói a mente. Agora, ela começou a cantar. Não um canto com notas, mas um canto de pura emoção. Um sentimento de fome, de um vazio que precisa ser preenchido. E nós, a humanidade, somos a refeição. Não uma refeição física, mas perceptual. Ela quer experimentar o que é o som através de nós, quer experimentar o que é a vida, a dor, o medo. Estamos sendo consumidos, não por dentes ou garras, mas por uma consciência que quer se alimentar da nossa existência sensorial. As pessoas estão se tornando vazias, cascas silenciosas que ecoam a música faminta da coisa. Eu resisto. Escrevo este relato como um aviso, como um último ato de defiance. Mas sinto a pressão na minha mente aumentando a cada dia. Sinto a atração do canto, uma promessa de cessar a luta, de me tornar parte do todo silencioso. O silêncio de Deus não foi uma punição divina. Foi um convite para o jantar, e nós somos o prato principal. A membrana não nos separa do nada. Ela nos separa do apetite de algo tão vasto que nosso universo é apenas um grão de areia em sua costa. E ele está com fome. Ele está vindo. E o pior não é o fim, mas o fato de que, no fundo do que restou da minha alma, uma pequena parte de mim, a parte que já foi o Dr. Eduardo Silva de São Paulo, quer ouvir o resto da música. A melodia final está começando, e ela é tão terrivelmente linda. Talvez você também, no seu silêncio, possa ouvi-la se prestar atenção. Apenas escute. Não com seus ouvidos, mas com o que há por trás deles. Sinta. Ela está chamando por você também. Eu, o arquiteto aposentado Heitor Lima, de Belo Horizonte,
Passe minha vida desenhando os arranha-céus de São Paulo, mas foi na Torre Vitória, minha obra-prima em Salvador, que ergui não apenas um edifício, mas um altar para um pesadelo. E agora, esse pesadelo escorre pelos condutos de ar, pelos canos, pela própria estrutura, envenenando os sonhos daqueles que habitam seus andares superiores. Tudo começou com um murmúrio, um sussurro na mente que não vinha de nenhum lugar, e sim de todos ao mesmo tempo. A Torre Vitória era uma arcologia, uma cidade vertical que abrigava uma sociedade estratificada. Quanto mais alto o andar, maior o status, o luxo, a suposta proximidade do sol e do céu. Eu morei no Penthouse por uma década, um reconhecimento por tê-la concebido. A insônia chegou primeiro como uma curiosidade mórbida entre a elite. Conversas de elevador giravam em torno de quem dormira menos, uma competição perversa por produtividade. Depois, a paranoia se instalou. Vi amigos, pessoas brilhantes de Recife, de Porto Alegre, de Brasília, transformarem-se em sombras desconfiadas, olhando sobre os ombros para vigiar inimigos invisíveis, examinando cada alimento em busca de veneno que não existia. O ar no alto da torre ficou pesado, carregado com um dínamo de ansiedade não identificável. Eu sabia que não era natural. Sentia na minha própria carne. Meus sonhos, outrora vívidos e cheios das formas que criava, tornaram-se cinzentos, repetitivos, sempre a mesma sensação de estar caindo através de um vazio que não era escuro, mas sim uma claridade opressiva e vazia. Acordava mais cansado do que quando deitava, com a sensação de que algo me observava do lado de dentro do meu próprio quarto, algo que se escondia atrás da própria luz. A empresa gestora da torre, sediada no Rio de Janeiro, atribuía tudo ao estresse da vida moderna, oferecendo sedativos e meditações guiadas. Era um remédio para um sintoma, ignorando a doença metastática na espinha dorsal do prédio. A verdade me foi revelada em um acesso de lucidez entre longas horas de vigília forçada. Lembrei-me dos meus sócios na construção, os irmãos engenheiros Silva, homens profundamente religiosos de Fortaleza. Eles falavam constantemente de sonhos divinos, de visões que os guiavam em seus projetos. Durante a construção dos últimos andares, eles insistiram em uma série de modificações de última hora, alterações que, na época, pareciam insignificantes, apenas pequenos ajustes estruturais. Na minha arrogância, atribuía um zelo excessivo. Agora, essas memórias voltavam como peças de um quebra-cabeça abominável. Com o acesso de privilégio administrativo que ainda possuía, burlei os sistemas de segurança e obtive as plantas originais da construção, aquelas assinadas por nós três. Comparei-as com os cães a laser atuais da torre. A discrepância era mínima, quase imperceptível, mas estava lá. Entre o último andar habitável, o 30º, e o telhado com seus jardins e heliponto, havia um vão de alguns metros a mais do que deveria haver. Espaço suficiente para um andar. Um andar que não constava em nenhum projeto final, um andar fantasma. Acesso. Precisava de acesso. Os irmãos Silva haviam falecido anos antes, em um acidente de carro inexplicável na estrada entre Salvador e Feira de Santana. O elevador não parava ali, não havia botão, não havia porta. Mas eu conhecia cada centímetro daquela torre. Lembrei-me de uma passagem de serviço estreita, um corredor oculto por painéis falsos na casa de máquinas do último andar. Um segredo que os irmãos me mostraram uma vez, brincando que era nossa rota de fuga para o apocalipse. Na época, ri. Agora, com o coração batendo como um tambor preso em uma câmara de eco, segui por ele. O corredor era baixo, apertado, e parecia se contrair à minha volta. O ar era velho, imóvel, e cheirava a ozônio e a algo metálico, como sangue seco. No final, uma porta simples, de aço, sem maçaneta, apenas um estranho mecanismo de fechamento que parecia girar sozinho em padrões complexos. Toquei a porta e senti uma vibração sutil, uma pulsação constante que ecoava nos meus ossos. Era como colocar a mão no pescoço de uma besta adormecida. Com um esforço sobre-humano, usando ferramentas que trouxera,
consegui interferir no mecanismo. A porta deslizou para o lado com um som suave e antinatural. O que vi dentro me fez perder o pouco que restava da minha sanidade. O andar não era um espaço físico no sentido convencional. Suas paredes, seu piso, seu teto, eram um emaranhado de cabos expostos, tubulações e um material cristalino negro que pulsava com uma luz interior profunda. No centro da sala, uma máquina de pesadelo se erguia, uma construção de metal bruto e daquele cristal pulsante, cheia de engrenagens que giravam sem fazer barulho e espirais que levitavam sem apoio visível. No centro do artefato, flutuava uma fenda no ar, uma ruptura na realidade que não media mais que um palmo, mas da qual emanava uma luz pálida e doentia. Era um portal. Um microportal para uma dimensão que não deveria existir. E dessa fenda, vazava uma substância que não era líquida, nem gasosa, mas pura energia psíquica negativa. Eu podia vê-la, uma distorção no ar como calor sobre o asfalto, descendo lentamente, filtrando-se através do teto falso, sendo sugada pelos sistemas de ventilação, envenenando cada metro cúbico de ar que os andares superiores respiravam. Esta era a fonte da insônia, da paranoia. Não era uma doença, era uma infestação. Uma radiação da alma que corroía a mente, alimentando-se do medo e do desespero que causava. Os irmãos Silva, em sua loucura religiosa, não construíram um andar extra. Eles construíram um receptor, uma antena para atrair e concentrar a atenção de algo que existia além do véu da nossa realidade. E essa coisa, esse Deus louco ou força cósmica insensível, agora olhava para baixo, para nós, e o seu mero olhar era o veneno que nos consumia. E você, que ouve esta gravação neste exato momento, pode achar que está seguro, que isso é apenas uma história. Mas olhe para o alto. Pense no prédio onde você mora, no escritório onde trabalha. Quantos andares ele tem realmente? Você já contou, ou confiou nas plantas, nos números do elevador? Sente-se um cansaço que o sono não cura? Atribui à idade, ao estresse? Sussurros à noite, que você pensa ser apenas a ventania ou a tubulação. Talvez não seja. Talvez, em algum lugar acima do seu teto, além do concreto e do aço, haja um vão não registrado, uma porta escondida e algo do outro lado, vazando, sempre vazando, intoxicando sua mente lentamente. É um pensamento perturbador, não é? Essa sensação de que sua fortaleza, seu lar, pode não ser o santuário que você imagina. Fugi daquele lugar, daquela máquina de blasfêmia. Desci os andares, e cada degrau era um mergulho em um oceano de medo mais denso. As pessoas que via nos corredores tinham olhos fundos e movimentos espasmódicos. Alguns sussurravam para as paredes, outros se encolhiam de medo de suas próprias sombras. A torre não era mais um edifício, era um hospício vertical, e a loucura escorria de cima para baixo. Agora, escrevo isto de um internet café em Vitória, longe dali. Mas sei que não estou seguro. A coisa não está contida na torre. A energia que vaza é como um feromônio, um chamado. Sinto-a na periferia da minha visão, nas sombras que parecem se alongar demais, no sussurro constante que agora habita minha mente, mesmo acordado. Eles abriram a porta, e não há como fechá-la. A praga já se espalhou, não pelo ar, mas pela consciência coletiva. É apenas uma questão de tempo até que o primeiro andar se torne o último, e o silêncio que cairá não será de paz, mas do vazio absoluto de mentes consumidas. O andar de baixo, no final, seremos todos nós.